Om Stapakaya Chandamasya Sarvadharman Svarupni Avatara Varistaya Ramakrishnaya Te Namaha. Saudações a ti, que pelos ensinamentos de vida reuniu o coração de todas as religiões e vias. Encarnação especial, encarnação de nossa época. Saudações a ti, Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa. Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de leitura e contemplação do Sri Ramakrishna Katharita, o Néctar das Palavras de Sri Ramakrishna, que é um livro escrito por Mahendranath Gupta, discípulo direto de Thakur Sri Ramakrishna. Conviveu com o mestre entre os anos de 1882 e 1886 e deste contato recolheu esses escritos maravilhosos que trazem os ensinamentos diretos de Sri Ramakrishna e o convívio do mestre com os discípulos durante esses anos. Mahendranath Gupta publicou esses escritos em forma de artigo a partir de 1902 e a partir dos anos 30 do século passado se constituiu os 5 volumes do Katanita, desse Katanita, né, Amrita, Néctar, Palavras de Sri Ramakrishna. Depois houveram adaptações, dentre as quais a mais conhecida é o The Gospel of Sri Ramakrishna, o Evangelho de Sri Ramakrishna, que é uma adaptação desse Katarita que lemos aqui. Hoje estamos nesse 42º episódio e estamos ainda no primeiro volume do Katarita, na sua 13ª sessão. E hoje vamos aqui dar continuidade à conversa. Sri Ramakrishna está no templo de Kali, em 26 de outubro de 1884. 84 ou 83? Sempre me esqueço, porque eu não tenho uma memória muito privilegiada. Mas eu acho importante, né? 1884. E Sri Ramakrishna então está conversando com esses devotos no templo de Kali, que foram até ele nesse domingo, né? Então, no último episódio, terminávamos a conversa com a pergunta de um homem, que era o devoto de Konagar. Ele estava perguntando a Sri Ramakrishna como é possível ver Deus, porque ele ficou sabendo que Sri Ramakrishna via Deus. E Sri Ramakrishna estava dizendo para ele que é necessário ter um esforço para alcançar esse conhecimento de Deus. E um homem chamado Mahimasharan estava concordando com Thakur e dizendo: é verdade, muito esforço precisamos ter. Ler muitos livros sagrados, quantos livros existem, então é necessário uma vida de estudo. E Sri Ramakrishna então começa a dizer para ele que não é exatamente isso, não é? E é a partir daqui que vamos começar essa reflexão desta sessão. O que vem primeiro? O estudo, o conhecimento e raciocínio, ou o conhecimento de Deus? Muito bem. Sri Ramakrishna então diz para Mahimasharan: quantos livros sagrados você consegue ler? O que você ganhará apenas raciocinando? Primeiro tente alcançá-lo, colocando sua fé nas palavras do Guru. Faça algum esforço. Se você não tem Guru, ore a Deus com um coração saudoso. Ele mesmo lhe dirá o que ele é. O que você aprenderá de Deus lendo livros. Até chegar ao mercado, você só ouve ruídos distantes. É bem diferente quando você chega ao mercado. Então você vê claramente, ouve claramente. Pegue as batatas, pague por elas. À distância, você ouve apenas um som indistinto vindo no mar. Quando você chega perto dele, você vê muitos navios navegando, pássaros voando e ondas subindo e descendo. Você não pode experimentar Deus lendo livros. É bem diferente. Depois de compreender Deus, os livros, as escrituras, a ciência, todos parecem insignificantes como palha seca. Você tem que se apresentar ao dono da casa. Antes disso, por que você está tão ansioso para saber quantas casas, jardins e certificados de ações da empresa o dono possui? Se você procurar os servos dele, eles não o ajudarão. Que informações eles podem fornecer sobre as ações da empresa? Por outro lado,
Tente de alguma forma encontrar o mestre, mesmo que seja empurrando-o para o lado ou tenha de pular a cerca. Ele mesmo lhe dará quantas casas, jardins e parcelas lhe dirá. Quantas casas, jardins e parcelas possui? Quando você conhecer o Senhor, os servos, o porteiro e todos os outros irão saudá-lo. Todos riem. Aqui é importante. Esse homem, Mahimacharán, um devoto, um piedoso, está dizendo: é verdade, mestre, para conhecer Deus precisamos estudar muito a respeito dele através das escrituras sagradas, dos livros sagrados. E Sri Ramakrishna está dizendo: eu falei de esforço para conhecer Deus, mas não é esse esforço. Porque o que você tem nos livros é bom, sem dúvida nenhuma, mas não é o conhecimento de Deus. O que você tem nos livros, na melhor das hipóteses, levarão você a ter anseio por Deus. E aí ele dá exemplos aqui. Ele fala, tem um mercado, o barulho do mercado. Isso não significa estar no mercado. Estar no mercado é estar lá no mercado e comprar as coisas do mercado. A praia está lá, você sabe que está lá, você até sente o cheiro do mar, você até ouve o barulho, tem um ambiente, mas estar na praia é diferente de ver uma fotografia da praia. Ou ouvir falar sobre ela. Não é? Então aqui o que Sri Ramakrishna está falando é algo muito difícil às vezes de ser compreendido. Conhecer Deus é conhecer Deus. Uma pessoa, a pessoa suprema, o ser supremo. Não é estar vivendo ornado de virtudes religiosas, ter um conhecimento a respeito da teologia sobre como Deus concebeu tudo. É conhecer Deus. E mesmo conhecer os santos não é exatamente conhecer Deus. Né? Se você conhece os seus servos, isso não significa dizer que você o conhece. Falar a respeito das grandes maravilhas de Deus não é conhecer Deus. E é por isso que ele dá o exemplo de você falar de um homem muito rico, que tem muitas propriedades. Você pode até falar sobre isso, mas isso não significa conhecê-lo. Quando você o conhece, ele pessoalmente até fala para você de todas as coisas que ele tem, inclusive aquelas que você nunca imaginou que ele tivesse. E aqueles servos deste homem rico vão respeitar você, porque você é um conhecido. Isso significa dizer que quando você tem a experiência real do conhecimento de Deus, você se torna desta fraternidade dos santos que conheceram Deus. Até lá, não. Então, Sri Ramakrishna aqui está ensinando algo que é difícil de entender, porque eu, por exemplo, conheço pessoas religiosas que eles não entendem essa dimensão. Para eles, pessoas dentro do cristianismo, por exemplo, toda a experiência relacionada com Deus é o amor pelo próximo. Quando você ama o próximo, você ama Deus. O pensamento de Sri Ramakrishna aqui não é esse. Porque é claro que uma virtude daquele que está buscando Deus, aquele que o conhece, é ser uma pessoa maravilhosa. Sem dúvida nenhuma. Não existe isso. O sujeito é um crápula, mas ele conheceu Deus. Não. Ele acha que conheceu, mas não conheceu. Talvez tenha conhecido uma religião, uma teologia, uma ideia sobre isso. Mas ele não conheceu Deus. Aquele que conheceu Deus é transformado. Então, evidentemente que ele se torna uma pessoa misericordiosa, compassiva, manso, não é? Desatado das paixões do mundo, ele consegue verdadeiramente amar e servir. Mas sem o conhecimento de Deus, o que acontece é que, isso é o que ensina Sri Ramakrishna, o nosso relacionamento com o próximo é sempre muito conectado ao nosso euísmo, ao nosso egoísmo, ao nosso egotismo. Mesmo que façamos coisas boas, às vezes estamos fazendo muito por nós mesmos. Pelo nosso voluntarismo, às vezes, inclusive. Vontade de mudar as coisas, de transformar as pessoas. Não é? E porque gostamos de certas pessoas, de certas coisas, queremos fazer o bem pelas coisas que nós gostamos. Isso não é exatamente altruísmo. E existem pessoas, por exemplo, que podem ser muito altruístas nesse sentido mundano e não terem nenhuma busca por Deus. Porque elas nem acreditam verdadeiramente que há algo a ser buscado. Você pode ter uma pessoa concretamente ateísta e ser muito filantrópica. Pode, definitivamente.
né? Pessoas querem melhorar o mundo e não têm nenhuma crença na existência de nada. Como é que elas buscariam algo que elas não acreditam? Não é verdade? Sri Ramakrishna está separando as coisas aqui. Aí aqui, como o seu público é muito voltado de pessoas relacionadas ao campo do conhecimento, ao Jnana Yoga, né? Sri Ramakrishna sempre acentua muito isso. Não pense que você pode manufaturar uma experiência de Deus através do conhecimento teológico. Não é assim. Muito bem. Você não pode experimentar Deus lendo livros. É bem diferente. Depois de compreender Deus, os livros, as escrituras, a ciência, todos parecem insignificantes como palha seca. Se tornam palha seca todas as coisas que são meios. Se você chegou no objetivo, os meios já não são tão importantes. Ok? Você tem que se apresentar ao dono da casa. É um conhecimento de Deus como pessoa. Então, o devoto diz: então como vamos conhecer o dono da casa? Porque Sri Ramakrishna está dizendo assim, as escrituras e tal não são conhecimento de Deus. Como que conhece Deus? Sri Ramakrishna vai dizer: é por isso que trabalhar para Deus é necessário. Não adianta dizer Deus existe e simplesmente ficar sentado aí. De alguma forma você tem que se aproximar dele. Invoque-o secretamente. Ore a ele. Por favor, conceda-me tua visão. Conceda-me, por favor. Diga isso e chore com o coração saudoso. Assim como você vaga loucamente por luxúria e ganância, seja um pouco louco por Deus. Deixe as pessoas dizerem que fulano de tal enlouqueceu por Deus. Desista de tudo por alguns dias e invoque-o apenas secretamente. Muito concretamente. O homem devoto perguntou: beleza, conhecimento teológico não é conhecer Deus, mas como que a gente conhece Deus? Sri Ramakrishna foi um ponto. Não pense que é dizer, eu acredito em Deus, Deus existe, Deus... Não. Você tem que lutar por esse conhecimento através do quê? Rogativas à pessoa suprema que tem vontades e caprichosamente dá a você a graça do conhecimento dela. Me dê, por favor, Senhor, a sua visão, me dê o seu conhecimento, me faça vê-lo, me faça conhecê-lo. E nisso você se empenha tanto nisso, pelo menos durante alguma fase de sua vida, que ao olhar do mundo você é um completo louco, porque você está buscando algo que não existe para o mundo, inclusive para religiosos. Não existe, porque o que existe é fazer o bem ao próximo. Não existe esse Deus que está além do mundo. O Deus está no mundo, está nas coisas. Não é? Isso que é o conhecimento de Deus para essas pessoas. E para outros, nem existe Deus algum a você conhecer. Você veja que esse entendimento de ambos, né? O religioso que acha que Deus está nas coisas e daquele que não acredita em Deus, eles são muito parecidos às vezes. Porque às vezes esse que não acredita em Deus de modo algum é também uma pessoa muito ativa no mundo. Eles não estão buscando Deus. Eles acham que já o conhecem. O religioso acha que já conhece. Porque se ele dá um alimento a quem tem fome, ele diz, eu conheço Deus através dele, porque Deus está nele. E esse é o ponto. Parou aí. Sri Ramakrishna está dizendo, você tem que se empenhar muito, porque é o seu desejo, é o seu anseio. Porque tudo se realiza aqui neste mundo. Você está aqui, você nasce aqui, você vive aqui, e você não vê Deus porque você quer a experiência mundana. Você quer essa experiência. É por isso que estamos aqui. Lembremos todos da tradição cristã da parábola do filho pródigo. O que é a parábola do filho pródigo? É a existência da alma condicionada e atada ao mundo sensorial. Aquela alma desejou sair da comunhão com Deus porque queria ter uma experiência à parte de Deus. À parte. Tira Deus. Tira. Quero ter uma experiência eu e o mundo. Ele teve a experiência, durante muitos aspectos ela foi extremamente prazerosa, mas como é uma experiência de dualidade, ela também tem a sua contraparte negativa. Então aquela alma disse,
Eu não gosto da parte de sofrer, eu só gosto da parte de gozar como um mortal. Eu não gosto da mortalidade, eu não gosto da decadência, eu não gosto do ferimento, eu não gosto de ser desprezado. Então, talvez, se eu me aproximar de Deus, eu fique próximo dele, que é o sumo bem, e nisso eu só experimente coisas boas. E assim ele volta para a casa do Pai, sem nenhum amor por ele, apenas para buscar libertação. Você conhece o pensamento do budista? O pensamento do Advaitin? Ele quer libertação, ele quer se libertar dos sofrimentos da existência. Ele não está buscando amor a Deus nunca. Não está buscando amor ao Pai, coisíssima nenhuma. Está buscando apenas se libertar. Quando ele chega no meio do caminho, o Pai o intercepta e diz: você nunca deixou de ser constitucionalmente meu filho. Porque você, com o seu egoísmo, não pode deixar de ser o que você é, uma partícula de Deus. Então nós estamos aqui no mundo porque nós ansiamos pelo mundo. Se nós ansiarmos loucamente, como disse Ramakrishna, você vaga loucamente por luxúria e ganância. Vague um pouquinho loucamente por Deus. Deixe que as pessoas o chamem de louco, porque você verdadeiramente é, por Deus. Você até agora é louco por luxúria e ganância. Louco pelo mundo você é. Deixe de ser um pouquinho louco pelo mundo e passe a ser louco por Deus, porque existem duas coisas. Louco pelo mundo significa louco por você mesmo, egotismo, ou louco por Deus. Essa é uma mensagem que muitas vezes não é ensinada pela religião, inclusive. Porque não existe um Deus para você buscar. Deus está no mundo. Ok? Sri Ramakrishna ensinando outra coisa. Deus, as almas, o mundo. É claro que o mundo e as almas advêm de Deus, estão nele, na sua natureza. Deus perpassa o mundo. E todo o mundo é a substância da potência criativa de Deus. Ok, nesse sentido podemos dizer Advaita, não dois, é tudo um. Nesse sentido. Mas aqui estamos tendo essa experiência, né? É até tolo falar sobre isso. Sri Ramakrishna dizia: as pessoas vão até Vidyasagar, um homem sábio. Por que vão até Vidyasagar? Porque o Vidyasagar é sábio e as outras pessoas não são. Então, ainda que o Vidyasagar diga que todos são Brahman, evidentemente que Vidyasagar é um e os outros são outros, temos experiências diferentes do próprio Brahman, que é outro. Objetivamente falando. Muito bem. Ele disse, Sri Ramakrishna, desista de tudo alguns dias e o invoque-o apenas secretamente. O que Sri Ramakrishna está dizendo? O seu conselho, né? Viva no mundo. Você é marido, você é esposa, você é patrão, você é empregado, você é filho, você é estudante, você trabalha, você tem uma casa, você tem apegos, você tem animaizinhos, você alimenta animaizinhos. Tudo isso tá tudo ok. Isso aqui não é separação de Deus. Mas enquanto você estiver impregnado nessas coisas e apenas nelas, por mais que você faça orações, por mais que você seja uma pessoa correta, por mais que você tenha uma identidade religiosa, você está conectado a essas coisas. Para que você alcance o que está além dessas coisas todas, você precisa se retirar um pouquinho. Deixa aqui um pouquinho a família, deixa um pouquinho aqui o trabalho, deixa um pouquinho aqui as coisas, e vou ficar apenas, como diz a palavra do Senhor Jesus, retire-se para o seu quarto, feche a porta e fale a Deus que está no secreto. Fale o que para Deus? Dei-me amor por ti. Dei-me a sua visão. Me faça ter conhecimento de você, ó Senhor. Eu sei que o Senhor está em tudo. Eu sei que tudo advém de ti, mas eu quero vê-lo. Eu quero amá-lo. Eu quero conhecê-lo. Dei-me amor por ti. Mesmo que eu não o veja, dei-me amor por ti. Quando você faz isso, você se dedica a isso, você está se retirando do mundo, mesmo que temporariamente. Depois que você teve alguma substância dessa experiência, que Deus lhe deu um fragmento desta sua graça, você volta para o mundo mais capaz de viver no mundo sem esquecer no seu anseio por Deus. E se você tiver visto Deus, você vai viver no mundo sempre com essa lembrança bendita. Essa é uma experiência mística que muitas pessoas, mesmo religiosas, ignoram completamente como possibilidade. Para elas isso é devaneio, isso é fantasia. O importante é você ser ético.
Muito bem. O que vai ajudar apenas dizer ele existe e não fazer nada a respeito? Existem peixes grandes em Al-Darpukur. Você pode pegá-los simplesmente sentando à margem? Para atraí-los, é necessário preparar um pouco de comida e jogar no lago. O peixe subirá lentamente de águas profundas e agitará a superfície. Você então se sentirá feliz. Talvez você veja um pedacinho do peixe uma vez. E então, de repente pula e espirra. Você fica ainda mais feliz quando vê isso. Veja como é a parábola de Sri Ramakrishna. Num lago tem melros, peixes imensos. Você não quer comer necessariamente o peixe, você quer ver. Okay? Eles estão lá, você sabe, mas você não viu. Então, por enquanto, eles são um conhecimento a respeito de uma coisa que existe, mas que você não teve experiência. Então você prepara comida e joga na água. E o melro, o peixão, um pirarucu, que está lá imenso dentro daquele lago, ele vai... Não sei se o melro fica em rio, mas um peixe grande. Ele vai até a superfície. Lá nas profundezas ele sai e vai. E você às vezes vê um pouquinho do peixe. E você fica feliz e fala, consegui. Aquilo que falavam que tinha peixe grande aí, eu vi um pouquinho só, mas eu vi. Às vezes o peixe dá um salto e você vê mais ainda. Às vezes respinga água em você desta ação do peixe e você fica completamente realizado. O que significa isso? Que se você busca Deus, você dá o alimento do seu anseio e Ele que está nas profundezas de você mesmo aparece para você um pouquinho que seja. Um filete que seja da sua presença, você fica feliz. Às vezes até respinga água, ou seja, a presença é maior, o conhecimento é maior. Mas você não ficou simplesmente dizendo, naquele rio tem o peixe. Você buscou ver. E essa é a experiência concretamente da via da busca por Deus. Que é diferente da busca ética por ser boa pessoa e da busca por conseguir alguma estratagema para transformar a sua mente em algo desapegado para que você não sofra. Não tem rigorosamente nada a ver com ser ético e não sofrer. Tem a ver com ter a experiência do conhecimento do Ser Supremo. Essa é a experiência dos devotos e aspirantes a buscadores de conhecimento de Deus. É uma coisa diferente da questão do filósofo e do trabalhador pela causa do mundo. É diferente aqui. O anseio é diferente. Muito bem. Então, diz Thakur, algo que ele já disse muitas vezes, transforme o leite em coalhada e bata, só então você conseguirá a manteiga. Explicando novamente. Sri Ramakrishna considerava a mente fluida das jivas como leite, a mundanidade como água. Então, se você mistura água e leite, depois de um tempo você não consegue mais separar água e leite, ou seja, a sua mente se torna mundana. Qual é a maneira de fazer com que a sua mente não se mundanize? Fazer com que a sua mente, que é leite, se torne manteiga. Porque a manteiga flutua sobre a água. Então, se você se espiritualizar, buscando constantemente pensar em Deus, estar imerso de busca e anseio por Ele, você se tornará alguém verdadeiramente capaz de andar no mundo sem se tornar mundano. Isso então significa dizer que, ao contrário do que há uma pecha, né? Se você é uma pessoa desse tipo de espiritualidade, você é um misantropo que não faz nada por ninguém, porque para você tudo é cultuar uma imagem de madeira ou um ritual religioso. Não se trata de nada disso. Sri Ramakrishna está dizendo, vá conhecer Deus e volte para o mundo com esse conhecimento. E assim você vai, de fato, ajudar os outros, servir os outros, amar os outros. É só quando você tem esse conhecimento. Antes disso, você ama você mesmo. E você, no seu grande orgulho, acha que as coisas que você faz pelos outros porque você gosta são amor a Deus. São altruísmo.
Aham. Tá bom. Muito bem. Então faça o leite da sua mente fluida virar coalhada primeiro, depois manteiga, para que a sua mente não se mundanize. Muito bem. Então ele diz para Mahimá Charan, esse homem, que incômodo é isso, para que alguém lhe mostre Deus enquanto ele continua sentado à vontade, para extrair a manteiga e levar à boca. Todos riem. O problema, que problema? Outra pessoa deve pegar o peixe e entregá-lo a ele. Esse Sri Ramakrishna está dando aqui uma bronca, né? Ah, ótimo! Me mostra Deus aí, Thakur. Me mostre Deus aí, santo. Eu não faço nada, não. Eu fico sentado aqui e você me mostra Deus. Não. Você precisa trabalhar, batalhar e buscar. Você precisa ter um anseio que o santo tem. Não é? Todos riem quando Thakur disse isso. Né? Ele disse, para extrair a manteiga e levar à boca, ou seja, de outro, né? Eu fico sentado aqui e digo, Sri Ramakrishna, me mostra Deus aí. Você não já viu isso? Pessoas completamente materialistas dizendo assim, eu não acredito em Deus porque eu não vi. Como você vai ver, cretino? Como? Se você nunca o buscou. Não tem isso? O sujeito é um escarnecedor da coisa de Deus. Escarnecedor. Ele faz um documentário esculhambando a vida de Jesus Cristo. Aí ele diz assim, porque tudo isso pra mim é uma historinha. Tudo isso pra mim é uma besteira. Essas pessoas religiosas, eu nunca vi Deus. Se Deus fosse real, ele apareceria pra mim. É. Como ele vai aparecer pra você? Ele seria um inconveniente, não é verdade, se você não o busca. Muito bem. Alguém quer conhecer o rei. O rei está além dos 7 portões. Mesmo antes de passar pelo primeiro portão, ele pergunta, onde está o rei? O jeito é passar por todos os portões, um por um. Vocês conhecem a expressão, né? O 7º céu. Então essa ideia. Vishnu está no 7º céu. Na morada profunda. Né? Pensem no caminho, né, dos chakras. Não é? Os 3 primeiros são a dimensão da animalidade, né? Ânus, genitais e estômago. As pessoas se preocupam em reproduzir, defecar, urinar e comer. Basicamente, né? Você pode refinar isso dizendo que o sujeito é um filósofo, é um sacerdote, mas na verdade o que ele quer mesmo são as coisas animais, viver aqui. E ele faz isso com os refinamentos humanos, evidentemente. Mas é só isso, é só a dimensão do mundo. É só a dimensão do mundo. Não tem mais nada além da dimensão do mundo. Os 3 primeiros portões. Viu Deus aqui? Não, não viu. Aí ele vai para um 4º estado. Sri Ramakrishna diz, o estado do coração. Ele começa a perceber, é verdade. Olha, eu não sou só um animal, não sou só um tatu. Eu realmente penso em transcendência. Eu realmente acho que eu não vou morrer. Há em mim algo que diz que não é só isso. Isso é a visão de Deus? Não! Não é visão de Deus ainda. Mas é um caminho, ok? É o 4º portão. Passou pelo 4º portão. Ele começa a sentir uma vontade apenas de falar sobre Deus. O único assunto que o interessa. Ele canta os nomes, ele canta os hinos. Ele está totalmente tomado. Ele não faz isso porque ele é um profissional religioso que recebe um salário para cantar num coro, não. É porque ele não consegue mais falar de outra coisa. Ele só fala do Supremo, com lágrimas nos olhos. É maravilhoso esse estado, mas isso é ver Deus? Não! É o 5º portão. Então ele avança o 6º e o que acontece? Ele viu. Ele viu, Deus passou lá. Opa! Ele viu. Ele viu. Ele não conversou ainda. Ele não está presente, ele não se tornou amigo, mas ele viu. Lembra o peixinho? No lago que você jogou a comidinha, ele apareceu, você falou, é verdade! Falaram que tinha um peixão naquele lago, é verdade, não é mentira, tem mesmo! Eu vi um pouquinho, não vi todo, mas eu vi um pouquinho. E aí tem um 7º portão que você se tornou amigo. Você conheceu ele. E aí o que acontece? Você não sabe mais dos outros, não. Você simplesmente não vai mais ter contato com os outros. Você ficou completamente imerso naquela sua amizade no 7º céu. Mas isso é uma peregrinação que você fez dentro de você. Ok? Dentro de você. Sri Ramakrishna, na história da sua vida, ele se viu
se viu, veja, ele olhou para ele como ele mesmo e ele entrava nele mesmo. Ele passava pelo seu corpo como se ele fosse uma estrutura física, como se ele fosse um castelo. E ele mesmo passava por essas jornadas até chegar ao topo da cabeça. Ou seja, uma materialização dessa experiência aqui, dessa ideia a respeito dos graus. Ok? Muito bem. O jeito é passar por todos os portões um por um. Isso é trabalho. Esse é o trabalho espiritual, é buscar Deus. O caminho para alcançar Deus. Ansiar por Ele. Mahimashwaran disse: o que devemos fazer para alcançá-lo? Veja, o assunto é sempre esse, porque parece uma coisa muito distante, né? Sri Ramakrishna responda: não é que você possa alcançá-lo fazendo isso e não fazendo aquilo. Depende de sua graça. No entanto, você precisa agir com um coração ansioso. Ansiar por ele traz a sua graça. Deus é um ser, então o ser tem vontade. Veja, se Deus fosse uma impessoalidade, uma ideia do bem genérico, ele não teria vontade nenhuma. Ele seria um lugar na qual você chegaria. Então dependeria de você. Viu, adepto do caminho do Jnana Yoga? Qual é o ensinamento do Advaita Vedanta? Você mentaliza Mahavakyas. Eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo. E você se torna aquilo. Não tem vontade nenhuma de Deus. É você realizar o trabalho de se desprender da ilusão. Sri Ramakrishna aqui ensina algo absurdamente diferente. Dizendo, não tem nada a ver com isso. Deus é um ser que tem uma vontade. Se ele não quiser se mostrar para você, ele não se mostra. Contudo, se você desejar ele loucamente, ele se mostra. Então não é que você manufature meios, mas se você constrói em você o anseio, este anseio é a base para que você conheça Deus. Ansiar por ele traz a sua graça. Veja, é desejo por Deus que faz com que Deus queira lhe dar a sua visão, o seu conhecimento. Muito bem. É preciso oportunidade, a companhia de pessoas santas, discriminação, encontrar um verdadeiro preceptor. Talvez o irmão mais velho assuma a responsabilidade da casa, ou a esposa seja espiritual e muito virtuosa, ou talvez a pessoa não seja casada e não tenha se envolvido na vida familiar. Acontece quando há situações como essas. Sendo concreto aqui. Sri Ramakrishna está dizendo, mas a vida permite meios de você se aprofundar nessa busca. Se você se junta com pessoas que verdadeiramente amam a Deus, porque se você for para um ambiente religioso, por exemplo, que as pessoas estão falando sobre todas as coisas, menos buscar a Deus, convenhamos, não vai ajudar. Talvez você se torne até um piedoso religioso. Você vai à missa, você vai ao templo, você vai à mesquita, você vai ao ashram, e ali você está aprendendo coisas éticas, coisas morais, coisas corretas. Mas nada é a respeito de você ganhar anseio por Deus. Não são essas pessoas santas aqui, ok? Não é dessas pessoas que esse Sri Ramakrishna está falando. Está falando daqueles que são muito ardentemente desejosos de Deus e que já tiveram, inclusive, experiências. Viram o peixinho sair. Respingou um pouco da água neles. Com essas pessoas, você tem uma transferência de anseio. Elas têm essa capacidade. Eu já contei aqui, não é? Em uma época da minha vida, eu estava muito integrado dentro de um organismo religioso. Eu era uma pessoa muito séria nesse caminho religioso, muito empenhado, esforçado em ser bom religioso. Mas eu era uma pessoa sem a experiência do fervor por Deus. Eu era muito fervoroso pela igreja. Acontece que certa vez eu vi uma entrevista realizada alguns anos antes, precária entrevista, em um outro idioma, mas que eu podia compreender.
com um santo, o ancião Tadeu de Vitovinica, a qual eu nunca tinha ouvido falar, porque ele não era muito badalado. Porque os grandes santos badalados naquele caminho eram os rigoristas, eram os tradicionalistas, eram os milagreiros. Não, o ancião Tadeu não era esse. Mas o ancião Tadeu, falando a respeito apenas e tão somente de mansamente buscar anseio louco por Deus. Você pode achar uma contradição. Loucamente, mansamente, tudo junto. Pela sua presença, fala, transformou a minha mentalidade de muitas maneiras. Em muitos aspectos de que eu posso dizer para vocês que após ter contemplado o seu darshan e suas palavras, coisas foram dissolvidas na minha mente, no meu coração, a qual eu nunca mais pude recorrer a elas. E uma nova possibilidade se deu. Através de um contato extremamente artificial, né, com o santo. Imagine você, então, se você tem a presença. Então, leitura devota de uma conversa como essa de Sri Ramakrishna pode significar estar na presença de pessoas santas, uma entrevista como essa, coisas assim. Porque tal é o poder dessa espiritualidade. Melhor, é claro, se você tem mais proximidade, ok? Discriminação. O que é discriminação? Segundo o ensinamento de Sri Ramakrishna. É dizer, não isso, não isso. Não. É dizer, ó Senhor, eu percebo que este corpo perecível não é meu. Eu percebo que esse mundinho da minha identidade não é meu. Eu percebo que essa civilização e sociedades são transitórios e nada disso é verdadeiro. Eu então percebo que tudo é seu. Eu percebo que o Senhor é o agente através de todas as coisas. Eu percebo que eu sou a máquina e o Senhor é o agente. Eu percebo que eu sou a carruagem e o Senhor é o cocheiro. Ó Senhor, isso é discriminação. Isso é discriminação, segundo Sri Ramakrishna. Não é pensar nas Mahavakyas do Advaita Vedanta. Não é pensar no nada. Já viu esse pensamento? Pensar no nada, dormindo. Não é pensar no nada. É meditar a respeito de que verdadeiramente nenhuma dessas coisas que constantemente se transformam tem substância concreta. Elas estão sempre muito fluidas. O único que é estável é o Supremo Senhor. Isso é discriminação para Sri Ramakrishna. Então é se aproximar de pessoas que tiveram conhecimento pessoal de Deus, realizar esse esforço intelectual para entender que verdadeiramente tudo é transitório, apenas Deus é eterno, encontrar um verdadeiro preceptor. Encontrar um verdadeiro preceptor é uma graça. Disse Sri Ramakrishna em outras oportunidades. Quando você realizou essas coisas, o preceptor aparece para você. Ele ensina para você o caminho. Vocês conhecem a historinha, né? 10 jovens saíram em uma peregrinação espiritual e o mestre deles falou, você conta sempre os seus irmãos de tempos em tempos para saber se vocês estão em 10. E ele caminhou, uma hora eles atravessaram um rio e quando chegaram na outra margem foram se contar. E aquele jovenzinho contava todos os seus irmãos e ele não se contava. Então ele contava sempre 9. E aí ele ficou louco, falou, nossa, perdemos um! E aí o outro se revisou, foi no lugar dele, fez o mesmo erro e eles ficaram loucos, procurando e tristes e chorando. Falaram, perdemos um dos nossos irmãos. Aí apareceu um homem de fora e falou assim, crianças, que vocês estão chorando? Eles falaram, porque nós perdemos um dos nossos companheiros. E o homem falou, quantos vocês eram? Ele falou, somos 10. Mas agora só somos 9. E o homem olhou, contou, viu, tem 10. Ele falou assim, não, olha, o seu amigo está aí no meio de vocês. E os jovens falaram, poxa, o senhor está tirando com a nossa cara? Nós estamos aqui sofrendo. Ele falou, não, querido, vem cá, eu vou te mostrar. Faz uma fila aqui. Vem você, vem pra cá, conta. O garoto contou, falou, viu, só tem 9. Ele falou, tá bom, agora conta você mesmo. Aí o garoto, 10. Outro experimentou, e aí eles perceberam que eles só estavam errando a conta porque eles não estavam se contando. Aqui tem um ensinamento sobre o Atman, né?
Você está também contando que você precisa da orientação de alguém de fora, que é o preceptor espiritual. Ele viu de fora o que você não podia ver, você está muito engajado aqui, então você precisa desse instrutor. É um ensinamento, é claro que essas crianças são muito bobinhas, né? Os meus filhos veem essa história, acham super engraçado. É claro que isso é uma analogia a respeito da nossa necessidade perante o mundo e que nós precisamos de um orientador. Mas o orientador vai aparecer dependendo da graça de Deus. Nós não podemos, né, exatamente forçar isso. Discriminação nós podemos trabalhar. Né? Aí continua Sri Ramakrishna. Talvez o irmão mais velho assuma a responsabilidade da casa ou a esposa seja espiritual. O que ele está querendo dizer com isso? Muitas vezes é difícil você praticar essas coisas, buscar Deus e praticar coisas, né? Ficar muito tempo mergulhado nisso, porque você tem que sustentar sua casa. Mas às vezes você tem apoios, às vezes você tem condições materiais que lhe permitem. Se você é casado, por exemplo, e o seu cônjuge, ele precisa estar com você nesta brincadeira de querer ser espiritual. Sri Ramakrishna diz muito claro, se você é casado com alguém e a outra pessoa não é nada espiritual e você é muito, esse casamento vai fracassar e a sua vida vai fracassar também, inclusive a sua busca. Por isso que é necessário conhecer as pessoas. Então você precisa adequar isso. E essas condições de vida são as condições que nós não podemos determinar em tudo. São também elementos kármicos aqui. Muito bem. E talvez a pessoa não seja casada, por exemplo, a pessoa não tem vínculos. Mais fácil. Mais fácil. Não sejamos bobos, dizer que não é mais fácil. Se você não tem grandes responsabilidades, é mais fácil você se impregnar dessa busca. E talvez não tenha se envolvido na vida familiar. Acontece quando há situações como essas. Ou seja, o que ele está querendo dizer? É que as oportunidades são importantes. Sri Ramakrishna não é alguém alheio à concretude. E é por isso que ele dá instruções para pessoas que não têm essas condições, falando aos pouquinhos, acrescenta elementos de verdadeira busca. Né? Muito bem. Continua com a sua explanação a respeito desse tema. Uma pessoa estava muito doente na casa de um homem em estado crítico. Alguém disse, quando começa a chover, quando a estrela Svati está ascendente e a água da chuva cai em um crânio, e se uma cobra venenosa, enquanto persegue um sapo, ataca, e no processo o sapo salta e o veneno da cobra cai no crânio, então, se um remédio preparado com esse veneno for dado ao paciente, o paciente pode ser curado. Veja que complicado pra caramba. Tem que ter uma verdadeira estrela lá específica. Tem que estar chovendo. Tem que a chuva cair no crânio. Tem que passar uma cobra. Ou seja, o que ele está falando aqui? Condições. Circunstâncias. Para curar uma doença, ok? Todas essas condições estão presentes. Ele está fazendo aqui uma alusão às condições da vida ideal. Né? Agora, após consulta astrológica do dia, horário e conjunção dos astros, um membro da família do paciente partiu com o coração ansioso em busca destas coisas. Ele realmente viu um crânio humano e em pouco tempo caiu uma chuva torrencial. O homem então disse, ó Senhor, encontrei o crânio de uma pessoa morta e também choveu durante a ascensão desta estrela, Svati. E a água da chuva também caiu no crânio. Agora, Senhor, conceda-me sua graça e obtenha o resto dos artigos. Ele estava refletindo com anseio quando viu uma cobra venenosa se aproximando. O homem ficou extremamente feliz. Ele estava tão animado em seu coração, começou a bater forte. Ele disse, ó Senhor, agora a cobra chegou e os muitos artigos, todos eles foram adquiridos. Por favor, me dê os artigos restantes também. Enquanto ele estava orando assim, eis, veio um sapo e a cobra começou a persegui-lo. Assim que se aproximou do crânio para atacar o sapo saltou sobre o crânio e o veneno da cobra caiu no crânio. O homem então começou a bater palmas e a dançar de alegria. Então eu digo que tudo pode acontecer se alguém deseja. Veja, vamos entender essa história. Uma pessoa da sua família está muito doente. Você descobriu que se você, no dia em que uma estrela tal apareceu no céu, e nesse dia for chuvoso, você encontrar furtivamente um crânio humano, e a água dessa chuva, no dia dessa estrela, cair no crânio, e você, ao mesmo tempo,
conseguir a presença de um sapo, de uma cobra, e o veneno dessa cobra cair no crânio que foi tocado pelo sapo, você pode pegar desses elementos o remédio para curar o seu parente. Aí o que você faz? Você procura saber quando vai aparecer no céu essa estrela. E vai esperar o dia de chuva. Você foi atrás dessas coisas absolutamente difíceis e encontrou um crânio e disse: oh meu Deus, está tudo acontecendo, mas me dá as outras coisas, Senhor. E as outras coisas apareciam. O que Sri Ramakrishna está dizendo aqui? Que talvez você não tenha contato com pessoas santas. Talvez você não tenha um preceptor espiritual, um guru qualificado. Talvez essas coisas não estejam à sua mão. Mas se você ansiar profundamente por isso, por Deus, e é a cura aqui, ok? Se você ansiar muito, essas coisas serão dadas a você. Nas circunstâncias da sua vida, elas vão aparecer. É a graça de Deus. Ou seja, Deus não vai dar a você simplesmente a visão. Deus vai dar a você os meios de você realizar esta obra de caminhar pelos 7 portões. Ok? É isso. Muito bem. Capítulo 4 desta sessão. Sânias e a família. Conhecimento de Deus e renúncia. Quem é um verdadeiro sannyasi? Sânias é tomar os votos de sannyasi. O renunciante da tradição indiana. Sri Ramakrishna diz: até que você tenha renunciado completamente na mente, você não poderá alcançar Deus. Um sadhu não pode acumular coisas. O pássaro e o sadhu não acumulam. Pássaros e monges errantes não guardam coisas para amanhã. Quanto a mim, não consigo carregar nem um torrão de terra para limpar as mãos. Não posso carregar uma folha de betel na bolsa. Quando Uridei estava me incomodando tanto, eu queria ir para Kashi. Eu disse a mim mesmo que poderia levar um dote comigo, mas como poderia carregar dinheiro? Então eu não fui para Kashi. Todos riram. Sri Ramakrishna está dizendo: aquele que toma o voto de monge não pode ter posses. Aí ele diz: o passarinho não tem posses. O monge errante também não. Aqui estamos falando de uma tradição diferente, ok? O sannyasi é aquele que tem um pote de esmolas e a roupa dele. Uma só. Mais nada. Uma vara para ajudá-lo em caminhadas, em peregrinações. E tem uma identificação de que ele é um renunciante. E para que ele seja verdadeiramente renunciante, ele não pode ter posses. E claro que Sri Ramakrishna aqui está aludindo o fenômeno dos grandes vagabundos que se vestem de pessoas renunciantes e não são. Então ele estava dizendo: como que você identifica o verdadeiro sadhu e como você se torna um verdadeiro sadhu? Se você acolhe o desejo de não ter posses. Aí ele diz, Sri Ramakrishna, não consegue acumular nada. Ele fez um voto de extrema abdicação, renúncia interna. Ele não veste ocre, ele é um homem casado e ele vive dentro de um mosteiro, ele não vive numa caverna. Mas ele é no seu coração absolutamente renunciante. Então, o que ele diz? Certa vez, Uridei, que era o sobrinho dele que cuidava dele, já falamos desse personagem algumas vezes, estava perturbando o Sri Ramakrishna porque o Uridei era como se fosse uma babá, um enfermeiro de Sri Ramakrishna, que durante uma fase de sua vida vivia em êxtase constantes e nem se vestia, nem se limpava, nem se alimentava. Então, Uridei cuidava dele. Mas Uridei, nesse cuidado, era muito possessivo, muito rígido, e ralhava com o Sri Ramakrishna e o perturbava. E Sri Ramakrishna uma vez quis se livrar de Uridei e quis ir para Kashi, um lugar de peregrinações, de devoções. Só que aí Sri Ramakrishna falou: eu só vou com um short, que esse dote é uma roupa, okay? Uma roupa de baixo aqui, uma calça curta. Só que Sri Ramakrishna pensou: mas como que eu vou guardar dinheiro para viajar? Como que eu vou para lá? Ele desistiu. Ou seja, a sua renúncia também o limitou um pouco, mas é a sua renúncia. Ok? Então, o ponto aqui para Sri Ramakrishna é isso. É preciso ser fundamentalmente verdadeiro. Sri Ramakrishna ensina. Não é que todos têm que ser sannyasins, de maneira alguma. Ele ensina um caminho para conhecer Deus, sendo você
Homem, mulher, casado, com filhos, com trabalho, com responsabilidade. Só que ele diz, né? Você tem que buscar Deus. Mesmo. Aí ele diz, mas tem aquele outro que diz, eu não vou ter nada disso, eu vou ser apenas um buscador de Deus. Então você não pode ter posses. O homem casado pode ter posses e pode conhecer Deus. Mas o renunciante que escolheu o caminho da renúncia externa, mostrar para os outros, olha, eu sou o renunciante. Então ele tem que ser de verdade. Ok? Muito bem. Essa conversa vai continuar, mas eu vou terminar o vídeo por aqui. Porque o assunto vai continuar e vai exigir toda uma reflexão, uma meditação. E vamos então continuar no próximo episódio. Meus amigos, como vocês podem ver, adaptei aqui, coloquei o altarzinho, que é móvel, mais para cá, tem a televisão atrás, não é muito legal, mas eu acho que ficou com questão do sol que incide aqui, ficou mais fácil, a claridade. Em outras oportunidades eu estava gravando, estava vendo uma, né, diferença de luz, às vezes ficava escuro. Eu sei que o que importa mesmo aqui é o áudio, é a mensagem ser transmitida, mas eu tenho o desejo disso aqui ficar mais legal, mais agradável, que vocês tenham a visão, o darshan dos grandes santos, personalidades espirituais deste caminho que eu apresento, ênfase em Thakur Sri Ramakrishna, na Santa Mãe, e claro, discípulo amado Swami Vivekananda, são para nós inspiração, e eu valorizo muito isso, para que vocês tenham a presença de Thakur aqui. Então, meus amigos, é isso. Que vocês possam meditar nesses ensinamentos, possam mergulhar profundo, possam buscar anseio. E pela graça de Deus, ter anseio e ter o seu darshan. Tá bom, meus amigos? Uma ótima semana para todos vocês. Que possamos estar aqui na próxima semana. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.